Miguel apertou o volante do furgão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, enquanto o som de sirenes ecoava ao fundo. No banco do passageiro, João, seu advogado, murmurou algo inaudível, mas era tarde demais. A polícia os cercava, luzes piscando como acusações vivas. Em um instante, o segredo que eles haviam guardado por meses explodiu em manchetes nacionais, transformando uma paixão proibida em um escândalo que destruiria famílias inteiras. Miguel nunca imaginara que uma reunião rotineira com seu advogado se tornaria o pivô de sua vida. Aos 28 anos, ele era um engenheiro civil em Lisboa, casado há 3 anos com Ana, uma mulher gentil que ele amava como amiga, mas não como parceira. O casamento fora arranjado pela família conservadora de ambos, enraizada nas tradições católicas do interior português. Miguel cresceu em Coimbra, onde o pai, um professor universitário rígido, repetia que um homem de verdade constrói uma família e honra Deus. Mas Miguel sempre soube que algo estava errado. Aos 15 anos, ele se apaixonara por um colega de escola, um sentimento que escondeu como um crime. Agora, enfrentando uma crise no trabalho, uma acusação de fraude em um projeto de construção, ele contratara João para defendê-lo. João era o oposto, aos 35 anos, solteiro assumido, um advogado bem-sucedido em um escritório no Chiado. Com olhos verdes afiados e uma reputação impecável, ele navegava pela sociedade lisboeta com uma confiança que mascarava suas próprias batalhas. Filho de imigrantes angolanos que se estabeleceram em Portugal nos anos 70, João crescera em um bairro periférico, lutando contra o racismo e a pobreza. Ele se assumira gay na universidade, mas mantinha relacionamentos discretos, sabendo que o mundo jurídico ainda era um campo minado de preconceitos. Eu defendo justiça, mas nem sempre a vivo, ele costumava pensar. A primeira reunião foi elétrica. Miguel chegou ao escritório suando, documentos em mãos, explicando o caso. Um sócio o acusara de desviar fundos para cobrir dívidas pessoais. João ouviu atentamente, notando como Miguel evitava olhares diretos, como se carregasse mais do que uma acusação profissional. Você parece estar escondendo algo além dos números, disse João, inclinando-se para frente. Miguel corou, mas negou. Nas semanas seguintes, as reuniões se intensificaram. Eles passavam horas discutindo estratégias, mas conversas derivavam para o pessoal. Miguel confessou sua infelicidade no casamento, João compartilhou histórias de discriminação no tribunal. Uma noite, após uma audiência preliminar, eles foram para um café no Bairro Alto. O vinho do Douro soltou as línguas. Eu me sinto preso, admitiu Miguel. Como se minha vida fosse uma mentira. João tocou sua mão brevemente. Eu sei como é. Mas mentiras têm um preço. Naquela noite, no estacionamento, eles se beijaram pela primeira vez, um beijo impulsivo, cheio de anos de repressão. Miguel recuou, aterrorizado. Isso não pode acontecer. Eu sou casado. João assentiu, mas o dano estava feito. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel evitava João, mas o caso exigia contato. Em casa, Ana notava sua distração. O que há de errado, amor? É o processo. Ele mentia, dizendo que sim. Mas internamente, o conflito o devorava. Ele amava Ana como irmã, mas desejava João com uma intensidade que o assustava. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Seu pai o deserdaria se soubesse. João, por sua vez, questionava sua ética. Como advogado, envolver-se com um cliente era antiético, passível de cassação da licença. Mas ele via em Miguel um reflexo de si mesmo anos atrás, confuso, sozinho. Eu posso ajudá-lo a se libertar, pensou. Eles marcaram uma reunião secreta no furgão de Miguel, estacionado perto do tribunal, para discutir evidências. Mas a conversa virou confissão. Eu não aguento mais fingir, disse Miguel. João o abraçou, e ali, no veículo apertado, eles admitiram seus sentimentos. Foi quando as sirenes soaram, alguém os vira, alguém chamara a polícia, confundindo a cena com algo ilícito. A prisão foi humilhante. Acusados de conduta imprópria em público, embora nada além de um abraço. Mas o escândalo se espalhou, jornais sensacionalistas publicaram fotos granuladas, rotulando-os como advogado e cliente em affaire gay. A família de Miguel explodiu. Seu pai ligou furioso, você nos envergonha. Isso é contra Deus. Ana, chocada, pediu divórcio imediato. João enfrentou uma investigação ética no escritório. Miguel sentou na cela fria, pensando no preço da verdade.
Ele perderia tudo: emprego, família, reputação. Mas pela primeira vez, sentia um vislumbre de liberdade. João, do outro lado, planejava a defesa, não só do caso original, mas de suas vidas. A notícia se espalhou como fogo em mato seco pelas ruas de Lisboa. Miguel, liberado sob fiança, voltou para casa apenas para encontrar malas na porta. Ana, com olhos vermelhos, disse: "Eu sempre soube que algo estava errado, mas isso é traição." Ele tentou explicar, mas as palavras falharam. Ela partiu para a casa dos pais em Porto, deixando-o sozinho no apartamento vazio. No dia seguinte, João o encontrou em um parque discreto no Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade LGBT. "Nós precisamos conversar", disse João, sentando-se no banco. Miguel o olhou com raiva misturada a desejo. "Por sua causa, minha vida acabou." João negou: "Não foi por mim. Foi por nós. Você estava vivendo uma mentira." Eles discutiram por horas, Miguel acusando João de manipulá-lo, João defendendo que o amor não escolhe momentos convenientes. A pressão familiar intensificou. O pai de Miguel, Sr. António, viajou de Coimbra para confrontá-lo. Em um café lotado, ele berrou: "Você é uma desgraça. Como ousa manchar nosso nome com essa abominação?" Miguel, tremendo, rebateu pela primeira vez: "Pai, eu sou assim. Não é escolha." O pai saiu batendo a porta, jurando cortar relações. A mãe, mais suave, ligou chorando: "Pense nos netos que nunca teremos. Isso destrói nossa família." João enfrentava seus próprios demónios. No escritório, o sócio sénior o chamou: "João, isso é inaceitável. Clientes gays. Tudo bem. Mas envolver-se com você compromete nossa reputação." Ele foi suspenso temporariamente, forçado a refletir sobre sua carreira. Em casa, ele recordava a infância, o pai angolano o ensinando a ser forte contra preconceitos raciais, mas silencioso sobre sexualidade. "Eu lutei por igualdade racial, mas agora luto por mim mesmo", pensou. Eles decidiram prosseguir com o caso de fraude, mas o affaire complicava tudo. Miguel testemunharia no tribunal em breve, e rumores podiam influenciar o juiz. Em uma reunião tensa no furgão novamente, agora símbolo de sua ruína, eles traçaram um plano: negar o relacionamento publicamente, focar na inocência de Miguel. Mas o coração não obedecia. "Eu te amo", sussurrou Miguel. João o beijou, mas recuou: "Não aqui. Não mais riscos." A sociedade reagiu dividida. Amigos de Miguel o abandonaram, chamando-o de traidor. Mas um colega gay no trabalho o apoiou: "Bem-vindo ao clube. É duro, mas vale a pena." João encontrou solidariedade na comunidade LGBT de Lisboa, participando de uma reunião no Centro Cultural. Lá, ouviu histórias semelhantes: homens forçados a casamentos heterossexuais, sofrendo em silêncio. O conflito interno de Miguel crescia. Ele questionava: "E se eu errar? E se isso for só uma fase?" Sonhos o atormentavam, Ana chorando, pai o expulsando. Mas acordava desejando João. Uma noite, ele dirigiu até a casa de João em Alfama, batendo na porta. "Eu não consigo ficar longe." Eles passaram a noite conversando, sem toques, apenas palavras. João compartilhou sua jornada: "Eu me assumi aos 25, perdi amigos, mas ganhei autenticidade." No tribunal, o dia da audiência chegou. Miguel, nervoso, testemunhou sobre a fraude, provando que o sócio era o culpado. Mas o promotor insinuou: "Sr. Miguel, seu relacionamento com o advogado afeta sua credibilidade." O juiz repreendeu, mas o dano estava feito. João defendeu ferozmente, mas internamente duvidava. Após a sessão, no corredor, Ana apareceu. "Eu não te odeio, Miguel. Mas você me usou." Ele pediu perdão, explicando sua confusão. Ela o abraçou: "Seja feliz, mas honestamente." Foi um momento de alívio, mas amargo. João e Miguel saíram juntos, mas uma multidão de repórteres os esperava. Flash cegavam. "É verdade o romance", gritavam. Miguel congelou, mas João pegou sua mão: "Sim. E não nos envergonhamos." Foi uma declaração ousada, mas o preço viria. O gesto da declaração de João ecoou por toda Portugal. Jornais como o Público e o Correio da Manhã publicaram artigos: "Advogado assume affaire gay com cliente em pleno tribunal." Reações variaram: apoio de grupos LGBT como a ILGA Portugal,
condenação de conservadores católicos. Redes sociais explodiram com hashtags Amor Sem Fronteiras e Pecado Moderno. Miguel perdeu o emprego. O chefe citou distração midiática, mas era preconceito velado. Desempregado, ele se mudou temporariamente para o apartamento de João, uma decisão que intensificou o escrutínio. Vizinhos cochichavam, cartas anônimas chegavam, vocês são uma vergonha para Lisboa. Miguel questionava, vale a pena? Estou destruindo sua vida também. João respondia, nós estamos construindo algo real. A família de João entrou na equação. Sua mãe, uma enfermeira aposentada, ligou de Luanda, filho, eu te amo, mas isso. Em Portugal, é perigoso. Ela recordava os anos 80, quando a homossexualidade era tabu. João a convenceu, mãe, é amor. Mas o irmão mais novo, heterossexual e casado, cortou contato, você nos expõe ao ridículo. O caso de fraude prosseguia, mas agora com viés. Testemunhas hesitavam, influenciadas pela mídia. João apelou para um juiz substituto, alegando preconceito. Em uma audiência tensa, ele argumentou, a orientação sexual não define caráter. O juiz concordou parcialmente, mas adiou o verdito. Internamente, Miguel lutava com culpa. Ele visitou um terapeuta em Lisboa, recomendado por João. Eu traí Ana, menti para todos. Sou um monstro. O terapeuta respondeu, você é humano, reprimido por sociedade. Sessões revelaram traumas, bullying na escola por ser diferente, pressão paterna para ser homem. João enfrentava uma audiência ética na ordem dos advogados. Colegas o interrogavam, você violou o código ao se envolver romanticamente. Ele defendeu, o amor aconteceu após o vínculo profissional. Mas assuma as consequências. Suspenso por 6 meses, ele perdeu renda, forçando-os a economizar. Uma traição veio de dentro, um amigo de Miguel, ciumento, vazou mensagens privadas para a imprensa. Detalhes íntimos, não sexuais, mas emocionais, foram distorcidos. Miguel confrontou o amigo, por quê? Resposta, você mudou. Virou outro. Foi uma perda dolorosa, reforçando isolamento. Eles decidiram contra-atacar. Participaram de uma entrevista na RTP, contando sua história. Nós nos conhecemos em circunstâncias profissionais, mas o amor floresceu apesar das barreiras, disse João. Miguel acrescentou, eu vivi uma mentira por medo. Agora, pago o preço pela verdade. A entrevista humanizou-os, ganhando simpatia pública. Mas o ápice veio em uma manifestação LGBT no Marquês de Pombal. Eles marcharam, mãos dadas, sob aplausos e vaias. Um agressor jogou um ovo, acertando Miguel. Aberrações, gritou. João o protegeu, mas o incidente os abalou. Talvez devêssemos nos separar, sugeriu Miguel. João negou, não. Lutamos juntos. O verdito do caso chegou, Miguel inocentado. Vitória amarga, pois a reputação estava manchada. Celebraram em casa, mas com sombras. O que vem agora? Perguntou Miguel. João sorriu, nós reconstruímos. Com a absolvição, Miguel buscou novo emprego, mas portas se fechavam. Sua visibilidade é um risco, diziam recrutadores. Frustrado, ele considerou emigrar para o Brasil, onde comunidades LGBT eram mais vibrantes. Talvez lá possamos recomeçar, disse a João. Mas João, arraigado em Portugal, hesitou, fugir não resolve. Precisamos mudar aqui. A reconciliação familiar testou limites. A mãe de Miguel visitou, trazendo pastéis de nata. Eu não entendo, mas te amo, disse ela. Miguel chorou, obrigado, mãe. O pai, porém, permaneceu distante, enviando uma carta, quando voltar ao normal, falamos. Foi um golpe. João perdeu um grande cliente conservador. Não queremos associação com escândalos, justificaram. Financeiramente apertados, eles venderam o furgão, símbolo de seu início turbulento. Adeus, velho amigo, brincou Miguel, mas com tristeza. Um novo conflito surgiu, João recebeu uma oferta de emprego em Bruxelas, na UE, defendendo direitos LGBT. É uma oportunidade, disse. Miguel sentiu pânico, e eu? Fico sozinho. Eles discutiram, Miguel acusando João de egoísmo. Você me arrastou para isso e agora foge. João rebateu, é para nós. Mais estabilidade.
A tensão culminou em uma briga feia, com Miguel saindo porta afora. Sozinho, Miguel refletiu em um banco no Tejo. Ele pensou nas escolhas: casar com Ana por pressão, esconder-se por medo, ou abraçar João apesar do custo. O amor vale o sofrimento. Uma ligação de Ana interrompeu: eu estou bem. E você? Eles conversaram como amigos, ela revelando um novo namoro. Seja feliz, Miguel. Foi um fechamento. João, angustiado, procurou Miguel. Encontrou-o no rio. Não vou sem você. Eles se reconciliaram, decidindo que João recusaria a oferta. Nós ficamos e lutamos. Mas uma traição maior veio. O ex-sócio de Miguel, inconformado com a absolvição, contratou um detetive que fabricou evidências de suborno. Novas acusações surgiram, reabrindo o caso. João, ainda suspenso, não podia defender. Eu preciso de outro advogado, disse Miguel. João sentiu ciúme irracional. Confia em mim para ajudar nos bastidores. A pressão social atingiu o pico em uma festa familiar de João. Parentes questionavam: isso é fase? Por que não uma mulher? João explodiu: é quem eu sou. Saiu cedo, com Miguel o consolando. Eles planejaram uma estratégia: expor a fabricação de provas. Rastreando e-mails, descobriram a conspiração. Em uma reunião arriscada com o ex-sócio, Miguel gravou uma confissão. Você me arruinou, mas eu me vinguei, disse o homem. Com isso, limparam o nome. O alívio veio, mas com cicatrizes. Nós sobrevivemos, disse João. Miguel assentiu, mas a que custo? Com o caso finalmente encerrado, Miguel e João tentaram normalidade. Miguel encontrou emprego em uma firma progressista em Sintra, focada em sustentabilidade. João, após suspensão, voltou ao escritório com condições: casos pro bono para LGBT. Eles se mudaram para um apartamento em Belém, simbolizando novo começo. Mas fantasmas persistiam. Miguel sonhava com o pai, acordando suado. Eu preciso confrontá-lo, decidiu. Viajou para Coimbra sozinho. No lar familiar, o pai abriu a porta relutante. O que quer? Miguel respondeu: aceitação. Discutiram horas, o pai citando Bíblia, Miguel argumentando amor. Deus ama todos, rebateu Miguel. O pai amoleceu ligeiramente: dê tempo. Foi um progresso mínimo, mas esperançoso. João lidava com inseguranças: e se eu te perder? Miguel o tranquilizava: nós escolhemos um ao outro diariamente. Eles participaram de terapia de casal, explorando danos da repressão social. Portugal evoluiu, mas corações demoram, disse o terapeuta. Uma oportunidade surgiu: um documentário sobre casais LGBT em Portugal os convidou. Eles aceitaram, compartilhando jornada. De um furgão perto do tribunal a uma vida aberta, narraram. O filme tocou muitos, inspirando jovens. Mas uma decisão controversa veio: adotar uma criança. Nós podemos ser pais, sugeriu João. Miguel hesitou: com o nosso passado. Sociedade nos julgará. Discutiram ética, direito de uma criança versus desejo deles. Optaram por esperar, priorizando estabilidade. Anos passaram em flash, aniversários, viagens para o Algarve, brigas e reconciliações. Miguel reconectou com Ana, agora amiga. O pai, eventualmente, visitou, desconfortável mas presente. Em uma noite estrelada no castelo de São Jorge, João pediu Miguel em casamento. Apesar de tudo, sim, respondeu Miguel. A cerimônia foi simples, com amigos LGBT e familiares hesitantes. Foi um triunfo sobre adversidades. Mas o preço: amizades perdidas, carreiras alteradas, corações feridos. Eles refletiam: valeu. Sim, pela autenticidade. E você, leitor, é certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas sociais, mesmo que isso cause dor aos entes queridos.